Fala galera, você está em Meus Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais um item da linha SH Figuarte e dessa vez é Yamato de One Piece. One Piece aqui no canal, galera. Ó, além do review dele, eu trouxe aqui também o Luffy para a gente fazer o comparativo, né, de escala, porque Yamato tem 2,60 m. Ela é bem alta no anime. Então, será que ela está devidamente representada na escala da linha SH Figuarte? É isso que a gente vai ver, tá? Vou fazer o comparativo e, ó, alertando. Preste atenção. Isso aqui, nada mais, nada menos, é um review para poder também introduzir o review do Kaido. Vai ter review do Kaido aqui do canal. O pai de Yamato. Que aí eu também vou fazer comparação de escala, tudo certinho. Bom, esse review do Yamato aqui acho que nem iria sair, porque eu não consegui pegar ele. Só que um inscrito aqui do canal, Felipe de Mello, ficou sabendo que eu ia trazer o Kaido para review, e aí me ofereceu o Yamato, né, que também é lançamento. Né, ele tinha aqui já, aí me mandou para eu fazer o review, né, agradeço demais o Felipe. Mano, obrigado, tá, pela sua oportunidade aqui, e vai até ajudar no review do Kaido, a comparação de escala. E também emprestou o Luffy, eu não tinha o Luffy, eu tô esperando o novo Luffy sair para eu pegar. Enfim, vamos fazer o review dele aqui. Yamato se intitula O Filho de Kaido. Então, por isso que eu vou usar o pronome O aqui, beleza? Para seguir aí com a lógica do anime. E olha isso, galera. Olha essa caixa, mano. Que coisa linda. Olha essas cores. Mano, colocou uma cor predominantemente verde aqui, um verde água. Ficou sensacional, cara. Olha isso. Aqui uma posezinha dela usando Kanabo. Ó, fazendo uma pose de ataque, né? Yamato. Cara, olha isso aqui. As sugestões de pose, as faces que vem na figura e uma face extra DLC pro Luffy. A gente vai testar ela, tá? E aqui alguns takes de algumas poses, tá? E dando destaque aqui também para a face extra do Luffy. Aqui em cima, vazado. Aqui embaixo um destaque, né? Um close. Aqui a caixa vazada, como sempre. Mano, coisa linda. E vamos abrir aqui, tá? Pra ver como é que tá essa figura. Bom, um blister só? É, um blister só. A base tá presinha aqui, tá? Ó, show de bola. A figura tava... Só não tava com a caixa lacrada, tá? Mas aqui, o Mano Felipe aqui me entregou ela nova para eu poder deslacrar. Só tava deslacrada a caixa, mas o blister aqui tá lacradinho, ele nem mexeu. Mano, e olha isso, olha esse blister, cara. Olha que coisa sensacional. Tem aqui bastante face pro Yamato, a facezinha aqui extra do Luffy e bastante mãos, até para segurar o Kanabo. Espetacular, espetacular. Olha as faces disso aqui, galera. Olha as faces disso. Vou tirar do blister, tá? Pra gente olhar melhor a figure e eu já volto com vocês. Tá aí, galera. Isso é tudo que acompanha a figure. Vamos começar aqui com o Kanabo. Olha aí, show de bola. PVC, tá? Mas bem pintado. Bonito, né? Material muito bom. É isso aqui sai para poder encaixar na mão dele, tá? Aí temos essa base aqui, stand, que é para justamente usar o Kanabo, tá? Que aí você coloca aqui e a figura não cair, tá? Excelente. E aí tem muitas mãos, e você vê aqui a mãozinha para segurar o Kanabo mais abertas, mais fechadas, né? Isso é interessantíssimo, né? Porque o Kanabo tem esse formato aqui que vai aumentando, então são mãos específicas para você encaixar em cada parte aqui, né? Se você quiser segurar mais na pontinha, você usa essas, né? Se você segurar um pouquinho mais para o meio, você usa essa, né? E se você quiser segurar mais perto aqui da ponta, né? Você usa essa aqui grandona, tá? Que aí você encaixa aqui. Você não vai precisar. Que aí você encaixa aqui. Beleza? Pô, sensacional, né? E totalizando tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares de mãos e 2 mãos direitas, tá? Essas mãos direitas aqui, uma é para interagir com o Kanabo, né? E outra aqui para, por exemplo, segurar a cintura, tá? 2 mãos fechadas e esse é um acessório só, mas conta como um par, né? Que é as mãos juntas.
Tem a face extra do Luffy aqui, né? Cada personagem está trazendo uma face extra e a gente vai testar isso aqui agora para ver como é que fica no Luffy, tá? Vamos tirar aqui. Cara, olha isso, mano. Ele sorrindo, cara. Bem feliz, mano. Olha isso. Olha, adorei essa face, né? Uma face muito característica do Luffy. E legal que tá vendo pelo menos uma DLC, né, do Luffy. Isso é muito interessante, cara. Dessa forma que eu gosto, né? Porque no Luffy já vem bastante faces para ele, né? E aí, como, pô, o anime tem episódios pra caramba, é muitas faces que ele faz. E trazer isso em cada figura é interessantíssimo. E aí tá aí como é que ficou o Luffy, com a face. E agora vamos para a face do Yamato. Cara, isso aqui é impressionante. Vocês estão prontos? Galera, olha essa face aqui. Ela olhando pro lado, arranjando os dentes. Ó, o brinquinho esculpido aqui, ó. Mano, olha isso aqui, cara. Olha as faces disso aqui. Temos duas faces dela sorrindo, né? Essa aqui é um sorriso mais empolgada e essa aqui é um sorriso mais tranquilo, né? As duas são espetaculares, cara. Não tem como não. Todas estão perfeitas, na minha opinião. E essa aqui é a expressão de ataque. Olha que sensacional. E aí vamos para Rabbit Cult, né? Cara, olha isso aqui, mano. Gente, vocês estão entendendo? Olha a qualidade disso aqui, dessa Red Cult, cara. Cara, que sensacional, mano. Isso aqui é muito One Piece. O traço todo de One Piece está sendo representado aqui, cara. Né? Para traços femininos. Isso aqui tá espetacular, galera. Vocês não têm noção. Olha o cabelinho dela aqui, cara. Olha que sensacional, mano. Olha o degradê no azul, né, pro verde, e aí vindo pro branco. Cara, que sensacional. Olha, mano, ao pegar nessa figura aqui, a gente vê a qualidade incrível que isso tem. Ao pegar a figura, você vê que é muito fidedigna. Olha isso aqui, olha os detalhes disso aqui, galera. Incrível. A primeira sensação que pega aqui é que, mano, isso aqui é fora da curva. Uma das melhores peças de One Piece. Não tem como. Ó, vamos ver as articulações aqui, né? Temos um ponto na cabeça que, olha, o cabelo não tá atrapalhando, cara. A franjazinha aqui, ó, tá indo junto com o movimento e não, ó, não tá empurrando de volta. Que isso, cara? Olha isso. Mano, fala, meu Deus do céu. Eita, nós! Rapaz, tá caprichado, hein, o corpo disso aqui. Olha, rapaz. Aí vamos continuar com a articulação aqui, gente. Aí tem aqui um ponto em cima no cabelo, tá? E mais outros pontos aqui, ó. Que é até pouco, ó. Não, move bem, ó. Move bem. Cara, você não vai ter problema com esse cabelo aqui. Não vai ter. E aí temos o ombro aqui que levanta, né? E gira. Não, ó, vai conseguir girar porque eu já vou falar da articulação daqui. Temos aqui a borboleta, tá? Articulação borboleta que é pequena, mas bem funcional. Aí gira o bíceps, articulação dupla no cotovelo e o ball joint aqui na mão. Sensacional. Aí aqui no busto, tem um ponto aqui em cima que está muito bem escondido, né? O recorte está bom e temos aqui embaixo também. E deixa eu ver aqui, ó. Cara, ela tá se movendo bem, isso aqui não tá atrapalhando, ela tá se movendo muito bem, olha isso. Né? Aí vamos para cá. Tem essa só articulação aqui, ó, para trás e para frente, que deixa, botando para trás, ela fica mais livre, né, com o movimento. Ah, e tem para cima e para baixo também, ó. Isso aqui se move muito bem, cara. E sensacional. E aí temos essas articulações aqui, né, que vai deixar, é um pano bem, ó, bem molinho, ó. E aí, ó, dá até para ver como é que é aqui dentro, né? Temos essa parte aqui da roupa de cima aqui também. Oh. E aí, isso aqui é bem molezinho, então eu acho que não vai atrapalhar na movimentação da perna. A gente vai fazer esse teste aqui agora. Deixa eu levantar aqui para a gente ver a movimentação da perna, né, das articulações. E aí, olha como é que é aqui. Eita, show de bola. Tem esse recorte aqui, mas pois podem fazer esse recorte à vontade, né? Porque não vai aparecer.
Então, ó, vai para frente. Eu vou fazer esse teste depois de com isso aqui abaixado, tá? Vou fazer o teste. Mas só para vocês verem a articulação se mexendo. Aí gira a coxa, então a articulação dupla no joelho e o ball joint no pé. E ainda tem aqui, olha isso, olha que sensacional. A pontinha do dedo aqui tá se mexendo e indo com o chinelozinho, né? Olha isso, que sensacional. E aí vamos testar agora a articulação com a saia dela abaixada. Ó, botar para frente aqui. Ó, não desce não, ó. Se ajusta aqui e não desce não, galera. Ó, não desce não. Vai ficar. Olha isso. Fica. Incrível, incrível. Galera, articulações impecáveis, tá? Rostos impecáveis. Vamos fazer o troca aqui de rosto, por falar nisso, né? Puxa aqui o cabelinho dela, né? Imagino eu. Aí tira aqui. Botar uma expressão de ataque aqui pra gente usar o Kanabo. Olha isso. E aí bota a franjinha dela de novo. Que por sinal, lindona. Olha isso, o degradê. Que coisa linda, cara. Ó, fácil então, trocar é fácil demais. Tá? Vou tirar aqui a mão. Aí a mão esquerda vamos usar na parte de cima do Kanabo. Aí. Foi, trocou. E a mão direita mais embaixo. Pronto. Tranquilo demais. E aí vamos tirar aqui. Tem lado certo para encaixar, tá? Tem lado certo. Pronto. E aí quando você for atacar, você usa uma mão mais embaixo e a outra mais em cima. Olha aí, ó. Que sensacional, galera. Olha isso. Bom, eu vou ajeitar aqui, óbvio que eu não vou conseguir fazer aqui direito, né? Mas eu vou fazer melhor no take de pose, botar umas poses bem legais, usando os acessórios aqui, usando as faces, tá? Então vamos lá, né? Vamos pro take de pose e depois eu vou para a comparação de escala, vou falar melhor com a câmera melhor posicionada, assim, né? Beleza? E aí eu vou para as considerações finais logo em seguida. Vamos pro take de pose. Aí galera, vamos para a comparação de escala aqui, para ver se a Yamato está bem representada no universo de One Piece aqui para a linha SH Figuart. E bom, o Luffy tem 1,74 m,
e o Yamato tem 2,63 metros. É muita coisa. De acordo com essa imagem aqui, né, o Luffy bate na cintura do Yamato. Tem essa imagem do Yamato carregando o Luffy e a gente vê que ele é bem pequenininho mesmo, tá? O correto seria, ó, para você ver, o Yamato aqui tá com 19 centímetros e o Luffy um pouco menos de 15 centímetros. De acordo com essa imagem, o Yamato deveria ter essa altura. Essa seria a diferença de altura para o Luffy, né? Bom, isso com certeza encareceria a figura, tá? Mas que daria para fazer, colocar ela um pouquinho maior, daria, né? Então, o que vocês acham? Você acha que realmente a figura era para ser maior? Mas a gente vai ver o Kaido também é gigantesco. Cara, será que... Pô, isso já acontece na linha SH Figuart há muito tempo, né? Com Dragon Ball, entre outros animes, né? Que quando uma figura é muito maior, eles não deixam, né, o tamanho tão grande assim. Isso cabe exemplo na linha Clothmith também, né? O Thor deveria ser quase o dobro do tamanho do que ele é, mas, né, para representar eles colocam um pouquinho menor para poder até caber no expositor, por exemplo. Então tem muito disso, né? Você acha que a figura realmente teria que ser maior ou assim está bem representada por personagem? Eu particularmente não me incomoda da figura ser assim, desse tamanho. Ela já está mais alta que o Luffy, né? Então eu acho que está bem representado, vai. Agora vamos para as considerações finais aqui da Yamato. Tá aí, galera, vamos para as considerações finais aqui do Yamato, filho de Kaido. Galera, não tem como não rasgar elogios para essa figura e parabenizar demais a Bandai pelo capricho que eles fizeram aqui, né? Vocês viram aí, né? A figura está muito caprichada, tá linda demais. Não tem como elogiar a quantidade de acessórios, de faces, né? Uma base para segurar o Kanabu. Realmente a figura está sensacional. A face extra do Luffy também, uma quantidade de mãos satisfatória. A figura está impressionante. Poderia ser maior? Poderia. Mas o que vocês acham? Está bem representado esse tamanho aqui? Vocês queriam realmente um negócio maior? Lá ele? Eu, sinceramente, a mim não incomodou. Né? Até porque, vocês sabem, né? Aumentou a figura, aumentou o valor. Yamato não é um item caro, tá? Por incrível que pareça. Foi lançado a 9.900 ienes já com impostos do Japão. É um produto que vai demorar a encarecer, né? Porque é um item regular. Foi lançado agora em dezembro. Então tá tranquilo demais para pegar, tá? Agora o Kaido, filho, o Kaido esquece. O Kaido é quase o triplo do valor disso aqui, cara. O Kaido foi lançado a 26.400 ienes com impostos. Mas vai ter review aqui no canal, tá? Bom, o item aí que é subjetivo aí só no tamanho. De resto, é uma figura espetacular. Por conta disso, pelo capricho da Bandai, por tudo isso que veio, pela figura apresentada aqui, eu vou dar nota 10, tá? E recomendo demais. Se você quiser pegar essa figura aqui, você pode chamar o Lei Rob lá no Instagram. Ele mora lá no Japão e consegue essa figura aqui para você com facilidade, tá? Chama ele lá no Instagram, @leirob. Né? Se você quiser pegar esse item com ele direto do Japão, menciona que veio pelo canal de Oramas Reviews, tá? Beleza? Então é isso, recomendo, tá? Se vocês quiserem ver mais One Piece aqui no canal, só comentar aí, né? Que eu vou estar trazendo os lançamentos, tá? Também estou trazendo o Luffy da versão live action, já tá vindo para mim, tá? E vou fazer o comparativo com o Luffy do anime, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!